Olá, seja bem-vindo ao vídeo de apresentação do livro Vivendo Bem em Condomínio, a Pirâmide das Necessidades dos Moradores. Eu sou o professor Ricardo Conceição, autor desse trabalho e idealizador da teoria das necessidades dos moradores. Esse trabalho começou há muito tempo atrás e ele é baseado, sim, na teoria das necessidades humanas desenvolvida por Maslow. Mas isso é outra história, a gente fala em outro momento sobre isso. A primeira vez que eu falei desse trabalho, dessa teoria para condomínios, foi numa palestra na Expo Síndico, quando ela acontecia lá no AMB. Já tínhamos internet, sim, tá? A gente só não tinha as ferramentas que temos hoje. A internet hoje trouxe diversas facilidades, principalmente para quem quer ministrar uma palestra, um curso, e até mesmo, olha onde chegamos, nós podemos ter assembleia virtual. Bem organizada, ela funciona muito bem e facilita a vida das pessoas. Mas isso também é outro assunto. Eu vou me vigiar para não fugir da apresentação daquilo que esse vídeo foi feito. Então vamos lá. Eu quero falar para você o que você vai encontrar nesse livro. Nesse trabalho, eu falo das necessidades dos moradores em condomínio. Quando eu falo morador, é no geral. É o síndico, é o administrador, é o condômino e o morador. Então, quais são as necessidades das pessoas envolvidas em um condomínio? A primeira delas é a necessidade de conhecer como está sendo feita a administração do seu patrimônio, né? Aonde estão sendo aplicados seus recursos financeiros? Com o quê? Por quê? De onde vem? Eu sou obrigado mesmo a pagar isso? E você que administra, você que é síndico, você conhece um pouquinho, sabe que muitas partes dos recursos financeiros vão para as coisas, para as situações em que o morador, o condomínio não vê, que é o caso do pagamento de impostos, as obrigações legais com normas regulamentadoras, pagamento de administração e assim por diante. Então, nessa parte do meu livro, quando eu falo das necessidades dos moradores, eu tomei o cuidado de me dirigir tanto ao condômino quanto ao morador e também ao síndico, e principalmente ao administrador. E aqui eu falo como o condomínio é administrado, por que ele tem que seguir algumas situações, comparo ele às empresas. O condomínio hoje, na verdade, tem as obrigações de uma empresa. Ele só não tem objetivo, ele só não objetiva o lucro, né? O condomínio não tem fim lucrativo. Tá? Então, ele tem todas as obrigações de uma empresa: registrar empregado, reter impostos, pagar fundo de garantia, obrigações com rede social, normas regulamentadoras, enfim. Tá? Então, 100% das pessoas envolvidas em condomínio têm essa necessidade. E quando você sacia essa necessidade, quando você atende ela, as pessoas tendem a ficar mais tranquilas e abertas a participar mais. E aí eu venho para a falar da segunda necessidade de quem vive em condomínio, que é a necessidade de interação social. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Tudo bem que a internet avançou bastante, isso está trazendo algumas consequências. Eu também não vou falar sobre isso agora, mas uma coisa é fato: nós precisamos viver em comunidade, nós temos essa necessidade. E quando essa necessidade não é saciada, tem algumas doenças, mas também é outro assunto. Então, como é que você trabalha para atender às necessidades sociais das pessoas? As pessoas querem interagir, querem participar. E você, como síndico, administrador, não é obrigado a satisfazer essa necessidade, mas você pode provocar situações para que elas aconteçam. Então, por exemplo, vamos falar das bicicletas. A maioria dos condomínios que eu vou tem lá um monte de bicicleta, algumas delas novas, brilhando, e outras cheias de poeira, que mostra que há muito tempo ela não é usada. E você pode ter no condomínio um morador que gosta de passear de bicicleta. Por que não convidar essa pessoa para organizar um passeio, né? E é uma forma, isso é uma forma de fazer com que as pessoas interajam. Por que não provocar um espaço onde as pessoas possam conversar? Lógico, proibindo de falar mal de qualquer coisa. A pessoa só pode falar bem das coisas. É uma brincadeira, é lógico, mas aqui eu trato, né, nesse trabalho, como você pode fazer para as pessoas se sentirem melhor, pessoas interagirem. Nem todos que moram em condomínio têm essa necessidade. Algumas pessoas não querem interagir de forma nenhuma. E está no direito dela, isso tem que ser respeitado. Então tem que ter muito cuidado com as ações que você promove. Elas não podem ser obrigatórias, elas devem ser só para aqueles que desejam realmente
participar, tá? E aí você começa a ter um trabalho diferenciado, uma forma de trazer as pessoas para perto, né, uma das outras, e, consequentemente, isso vai refletir lá na Assembleia. As pessoas vão participar mais. E as pessoas, eu descobri nesse tempo todo, que as pessoas elas podem divergir de algum assunto, de algum tema que você trata na Assembleia. Mas, se elas são amigas, se elas são conhecidas, elas nunca vão brigar. Elas vão divergir, mas briga não vai ter. Tá? Então, vale muito a pena você aplicar algumas coisas da interação social que eu trato no livro. E a representação da pirâmide, ela é muito, ela ilustra muito bem quais são as necessidades dos moradores. Uma vez que na base você tem a necessidade de administração, no meio dela você tem a necessidade de interação social, que é uma necessidade de poucos. No topo da pirâmide, você tem as necessidades de desenvolvimento pessoal, que nem todo mundo tem interesse. Acho que menos de 20% das pessoas que moram em condomínio pensam em fazer parte da administração, pensam em fazer parte do conselho, pensam ou sabem como o quanto isso eh, auxilia no desenvolvimento pessoal e profissional de quem se coloca à frente de um condomínio. Por exemplo, o síndico, ele pode não ter muita experiência, mas com o auxílio de uma administradora, ele aprende a fazer orçamentos, cotação, análise de contrato, folha de pagamento, conciliação. Olha o leque de aprendizado que se tem quando você se coloca à frente para representar um condomínio. Tá? Por que hoje eu digo que você precisa de um auxílio de uma administradora? Porque as obrigações são enormes. Retenção de impostos, folha de pagamento, e-social, é muita coisa. Se você não é da área, se você não é contador, não é um administrador, você precisa de um auxílio. E, fatalmente, você precisa do auxílio de uma administradora. Uma novidade que eu trago nesse livro é que, ao final de cada um deles, eu tenho o rateio extra. O que é o rateio extra no meu livro? O rateio extra, na prática, é algo que deixa todo mundo insatisfeito, porque foge da previsão orçamentária. A pessoa tem que pagar algo a mais. Mas o que é esse trabalho de pagar algo a mais? Você vai ou equilibrar as contas, ou trazer uma benfeitoria, ou regularizar alguma coisa que quebrou no condomínio. Os motivos para um rateio extra são diversos. Agora, a finalidade dele é equilibrar, é manter o patrimônio. Então, isso por si só já é bom. Então, eu coloquei no final de cada capítulo algo que eu chamo de rateio extra. Eu convido você a refletir sobre o capítulo e praticar algo para fortalecer aquele conhecimento. Então, essa é a grande novidade do meu livro. E uma outra parte que eu toco no livro, principalmente na situação de necessidade de desenvolvimento pessoal, eu falo um pouco sobre como desenvolver a inteligência emocional, essencial em qualquer lugar que você esteja, na família, entre amigos, no trabalho, na rua, na fazenda, onde você estiver. Se você tiver inteligência emocional, você tem equilíbrio para fazer com que o racional prevaleça e a emoção fique de lado um pouquinho para que você solucione um problema qualquer. E também eu falo dos degraus da postura. O que são os degraus da postura? Eu peço para o condômino, para o morador, se analisar, para ele ver quem é ele no condomínio. E nesses degraus eu tenho lá no primeiro degrau da conduta, aquele que só reclama, está insatisfeito com tudo, que acha que está tudo errado. E geralmente essa pessoa não conhece nada de condomínio. A experiência de vida dele faz com que ele reclame. Então, por isso que é necessário você satisfazer as necessidades administrativas, ensinar para essa pessoa, não digo ensinar, mas mostrar para ela o que ela está pagando e por que ela está pagando. Uma vez feito isso, dificilmente ela vai reclamar. Tá? Tem o degrau também daquele que só questiona, só pergunta. Aquele também que nunca aparece no condomínio. E outros degraus que eu te convido a ler o livro para conhecê-los. Ok? Bom, acho que é isso que eu tinha para passar. Esse livro foi idealizado para melhorar a convivência das pessoas em condomínio. Então, ele foi feito para você que é morador, condômino, síndico, administrador e até fornecedor, por que não? Tá? Então, é um trabalho que eu fiz com muito carinho, baseado na minha vivência.
Eu trabalho em condomínio desde 85 e no próximo livro eu vou confidenciar para vocês que é bem antes disso. Tá? Eu já tenho uma vida em condomínio. E essas passagens, essas fases que eu vivi em condomínio, eu consegui ver toda a transformação dele. Quando você tinha lá um único empregado e hoje quando você tem um condomínio quase como uma empresa. E eu vejo aí a necessidade que as pessoas têm de conhecer como tudo isso funciona. Por isso eu desenvolvi esse trabalho, para satisfazer essa necessidade de conhecimento, para que as pessoas não compareçam mais numa assembleia para falar, "Ah, eu acho isso, eu acho aquilo." Ela tem que ir para ter certeza do que ela está falando. E eu coloco aqui nesse livro boa parte do que ela precisa para ter certeza e viver bem em condomínio. Ok? Então é isso. Quero agradecer muito a sua participação, o seu prestígio em estar aqui comigo na apresentação desse livro. Quero te dizer que já tenho um outro livro, já estou trabalhando num outro, e vou voltar aqui para falar dele para você. Na verdade, bom, não vou contar nada, deixa para lá. Quando o livro estiver pronto, eu volto e te convido a conhecer esse meu trabalho. Então é isso. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa, tá, sobre o que você achou dessa apresentação, o que você espera do livro, se você já leu, o que você achou. Eu te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal do Vivendo em Condomínio no YouTube e aguarde algumas surpresas. Eu já estou voltando a trabalhar o podcast. Ele não vai ser em estúdio, não vai ser vídeo, vai ser só áudio. Tá? Então, eu vou ter ele aqui no YouTube e vou ter ele no Spotify. E é isso. Alguma sugestão, pode participar, pode comentar. Não vai falar mal, né? Chega. Né? Não vamos falar mal das coisas. Se puder agregar, agrega. Se não, não fale mal. Não desmotive as pessoas. Que, aliás, foi um dos motivos de eu ter demorado tanto a escrever esse livro. Sabe por quê? Eu comentei uma vez com uma pessoa que eu escrevi um livro e a pessoa respondeu: "Ah, para que você vai fazer isso? Quem vai ler? Você vai ganhar o quê com isso?" E eu esqueci esse projeto. Isso foi há mais de 10 anos atrás. Eu deixei de fazer esse trabalho há 10 anos atrás porque ouvi a opinião negativa de uma pessoa. Tá? Então, esse trabalho foi feito com muito carinho, com a minha vivência e com o desejo de que você possa transformar a sua comunidade condominial em algo mais participativo, mais tranquilo e com uma valorização do seu patrimônio. Um forte abraço, sucesso e até mais!